Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim aqui para cumprir uma promessa que eu fiz para vocês. Eu tô aqui na Casa Verde Jardins, no espaço do meu amigo Beto, aquele dos terrários, que a gente havia prometido. Nós vamos fazer o passo a passo para vocês estarem vendo como é que ele monta os terrários. Esse é meu amigo Beto. Alô, boa tarde. Então, a gente vai fazer, ele já pegou aqui tudo que ele precisa para a gente poder fazer o terrário aqui, o mini jardim, para vocês verem, tá bom? E aí a gente vai fazer o passo a passo. Beto, aí como é que você vai fazer aqui, né? Você explica pro pessoal aí. Então, gente, olhe bem. O terrário, sempre é bom você já ter uma ideia de o que você quer. Tipo, tem uma história, né? Sempre tem uma paisagem, uma imagem que você queria levar, alguma coisa que você quer transmitir a partir daquilo. É como um paisagista trabalhando para um jardim. Tem que haver um certo planejamento. Você começa procurando ver qual é o recipiente que você vai trabalhar, se é de cerâmica, se é de vidro, se é uma louça antiga que você tem em casa, enfim, né? Você tem que primeiro ter o recipiente. Depois você imagina o que você vai trabalhar. Existe uma infinidade de caminhos a percorrer. Trabalhar com suculentas, com cactos, com plantas que possam trabalhar um mini jardim, bonsais, junto com plantas de pequeno porte, enfim, tem muita coisa que pode ser usada. Então não é só com suculentas, né? Podem ser outras plantas. Não. É uma arte, né? E a arte é infinita, né? Você vai dando vazão à sua criatividade. Eu acho que o importante seria colocar plantas que elas compartilham as mesmas necessidades, né? Tem que ser plantas com afinidade. Se você vai trabalhar com suculentas, o máximo que você pode usar é colocar algum cacto, né? Agora jamais você vai pegar uma fitônia, por exemplo, ou um musgo e juntar com um cacto ou com uma suculenta. Por quê? Não tem as mesmas características. Uma precisa de muita umidade, outra de menos umidade. Então, isso tudo é importante no planejamento. Tá, então nós hoje estamos aqui mostrando para vocês um terrário de uma peça de cerâmica. Linda. Que eu gosto muito de trabalhar cerâmica com cactos e suculentas, porque a cerâmica ela já é bem apropriada para essas plantas, né? O vidro você já pode usar mais as coisas de mini jardins, né? Essas plantas que requer mais umidade, porque ela mantém mais úmido. Sim. Eu aqui hoje vou usar granilhas, no final granilhas grossas, para fazer a base. Mas, gente, como isso aqui não vai ficar exposto porque não é transparente, você pode estar usando outros elementos mais baratos para a drenagem. Você pode estar usando argila expandida, você pode estar usando brita, Isopor, né? Até cascalho de caquinhos de lajota, de telha, sei. Vai usando. Que a pessoa tem em casa. O importante é você ter uma camada de drenagem. Sim. Isso aqui, gente, o que é essa camada de drenagem? Tanto para esse com vazamento, né, com orifício de vazamento, ou os de vidro. Para que precisa dessa camada? Por quê? Porque você vai criar uma camada onde a terra não dá uma distância do fundo do vaso, do recipiente, para a terra. Aí faz com que a raiz, com que a terra ela não fique em contato com a água quando a água é colocada no recipiente, entendeu? Sim. A maior preocupação é quando não tem orifício. Aí a camada de drenagem dessa de pedra tem que ser bem grande, porque a água deve permanecer lá no fundo. No caso, se não tiver furos, aí vai ter que ter uma camada maior para as plantas não apodrecerem. Não apodrecerem. Entendi. Isso aqui já é mais como a gente usa em qualquer planta que a gente vai fazer, que a gente bota essa camadinha de cascalho para facilitar a drenagem. Por quê? O que acontece? Quando você planta, isso pode ser até elemento de outro filmagem da gente, mas quando você planta, você tem que tomar cuidado, porque a terra ela tende a tapar os orifícios de drenagem. Eu sei, a terra vai descendo com a água. Vai descendo e vai solando lá no final, depois a água não sai e começa a apodrecer a planta. Sim. Então essa coisa de usar
cascalhos no fundo de vaso é geral. Não é só para mim. Isso é uma regra geral. Uma regra geral. Entendi. Tá certo? Então, voltando a dizer, aqui a gente não tem a preocupação com a estética das camadas. Por exemplo, se você for ali e filmar esse terrário de vidro, você vai ver que aqui teve uma preocupação com as camadas. Deixa eu mostrar para ele. Isso. Esteticamente aparece, tá vendo? Faz parte da beleza do arranjo. Eu sei. Pela transparência. Sim. Né? No caso, aqui nós não vamos ter essa preocupação. Sim. Entendeu? Então nós vamos trabalhar. Aqui mesmo é mais para que ele seja funcional. Entendi. Tá? Entendi. Agora a gente vai colocar um substrato, né? A gente vem com substrato. E qual o tipo de substrato que você usa aí? Então, olhe bem. Hoje a gente entende que planta não precisa de tanta terra, né? Antigamente todo mundo achava que planta e terra era uma coisa assim, né? Não. O substrato hoje não é mais terra, é mais elementos fibrosos e orgânicos do que terra em si. Terra hoje ficou parecendo mais um elemento de fixação do que até mesmo de necessidade da planta, né? Não é tanto mais. Não, lógico que tem plantas e plantas, tem variedades. Mas a suculenta, por exemplo, que o grau de exigência dela é mínimo, então a gente não precisa de muita terra. Então aqui esse nosso substrato aqui, ele está rico em matéria orgânica. Matéria orgânica. Entendeu? É um substrato mais arenoso, né? E fibroso. Fibroso. Arenoso e fibroso. Até porque essas plantas no deserto, elas ficam em lugares assim, que não é só terra, pedra, né? Muitas vezes assim, pedra, né? Exatamente. Então a gente tem isso, né? Aí como é uma vasilha grande, essa aqui que a gente está montando, a gente vai botar uma camada bem legal de terra. Bem generosa. Existe uma fórmula para criar um substrato? Muita gente pergunta isso. Qual é o substrato ideal para suculentas? Para cactos? Para rosa do deserto? Não. O principal elemento de observação para suculentas e cactos é uma excelente drenagem. Não pode nem imaginar a terra, né, compactada. A água tem que bater e vazar. Ser um substrato bem airado, né? Bem airado, isso, bem fibroso, bem. Né? Então isso é importante. Sim. Ele usou aqui uma jade. Olhe bem, a gente sempre, eu imaginei uma paisagenzinha com a casinha, eu queria então um elemento que parecesse uma árvorezinha, e aí a gente vai começar a viajar nessa ideia. Então já plantei a jade, que ela é maior, tem a tendência a crescer mais, e vou posicionar a casinha para me ter ideia como é que mais ou menos eu vou querer que ela fique, né? E aí eu vou criar um jardim para essa casinha. Ai, eu amo esse cedume amarelinho, ele é lindo. É muito lindo. Ele dá um contraste maravilhoso. Isso é outra coisa legal de você observar. Para o jardim não ficar monótono, é muito importante você variar nos tons, né, nos formatos, porque isso enriquece a beleza do arranjo. Sim. Vocês repararam aqui como que tava? Isso vem assim, você dá uma apertadinha, né, e sai o inteirinho. Sai fácil, né? Tem gente que fala assim, vou desmanchar. Principalmente para iniciante, não faça isso. Pegue isso do jeito que está aqui e coloque. Por quê? Menos risco da planta sofrer qualquer abalo com o seu plantio. Essa dica é legal porque muitas vezes a pessoa compra uma planta aqui, aí daqui a pouco, minha planta morreu. Eu fui ver, ela destroçou a planta todinha, aí a planta sofreu um abalo muito grande, não vai sobreviver. Então manter ela inteirinha, né? É legal. Então eu tô imaginando aqui um caminhozinho, aqui um jardinzinho, né? Trabalhando de um lado e de outro, uma invasora aqui. Vamos lá. Nossa, essa também é linda, esse cedume tricolor, é maravilhoso. Vamos dar um colorido, né? Vai ficar lindo. Sou apaixonada com ela. Em casa
as pessoas chegam e às vezes está conversando comigo, quando eu percebo eles não estão nem prestando atenção na conversa, estão olhando, observando os mini jardins. Os coloridos. Ai, lindo. Cada um usa, né, sua criatividade, Sim, né, sua sim. sensibilidade para montar o seu jardim. Sim, agora um sempre vivo, né? Tô entendendo, ó, inteirinho, não tem como essa planta morrer, ela tá Sim, super você coloca com torrãozinho com tudo. torrãozinho, perfeito, Sim. pá, não tem como. Uhum. Não tem segredo. A única coisa é que é um ser vivo, né? E você tem que tratá-lo assim, como ser vivo, com carinho, cuidado, né? E as plantas sentem esse carinho, né? Ah, com certeza. É aquilo, né, gente? Quem quer planta é como quem quer animal, quem quer. Exatamente. Não adianta você achar que vai ter uma planta que Vai botar lá e ela vai se virar sobreviver sozinha, não tem verdade. como, tá? Quem Exatamente. não quer ter trabalho, não Eu sempre digo que quem cultiva plantas e tem animais são pessoas sensíveis. isso. Então agora eu só vou dar uma outra coloraçãozinha aqui. Uhum. A gente fazer um visual aqui. Pronto, essa é uma fase. Agora vai a próxima fase. Sim. Agora vem a decoração com as granilhas, né? Dá uma refrescadinha nela. Então, gente, nós vamos finalizar aqui, ó. Ele colocou o pedrisco. A granilha, o pedrisco, depende do nome que você dá isso aqui, né? São essas pedrinhas, aí a gente fez uma cobertura, tal, e agora a gente vai criar o caminho. Sim. A gente também é livre, tudo é muito livre, é criatividade, né? E também, assim, existe uma variedade muito grande de granilha, você pode estar encontrando Cores diferentes, tamanhos, né? cores diferentes, tamanho, entendeu? Aí você vai brincar, né? Vai imaginar. Vai da imaginação das pessoas, vamos né? brincar com as pedrinhas, vamos fazer umas coisinhas assim. Eu gosto muito de usar pedra até como elemento de estruturar. Fica Porque muitas lindo, vezes fica meio caidinha. Aí planta, você usa a pedra aí ela também pra... decora e ao mesmo tempo ela dá aquele Ajuste, levantada, aquele ajuste na planta, Sim, viu? Acabei de aham. levantar essa aqui, tá vendo? Aham. A gente faz isso, fica legal, dá uma harmonizada. Aí você vai brincando, como é que faria um jardim na minha casa? Né? Eu ia botar umas pedrinhas aqui, eu ia fazer uma cerquinha ali. Lógico que tem muitos detalhes, né? Tem gente que trabalha com palitinhos de picolé, Fica show também, faz né? cerquinhas. Eu aqui, como minha área é verde, eu tenho muitos elementos assim, naturais, eu uso tronquinhos, vou ali na árvore, tiro um galinho, boto arriado, como se tivesse um galho caído. Sim. Você vai olhar aí nos terrários, você vai ver que a gente tem várias coisinhas, né? A imaginação, né? Você tendo imaginação e tendo os elementos à mão, aí a pessoa gente, vai... olhe bem. O que hoje a gente tem é o seguinte, nós estamos todos carentes de natureza. Todo mundo quer ter um pouco de natureza. Com Aí certeza. o mini jardim tem feito muito sucesso porque você bota dentro da sua sala uma paisagem, né? Um pedacinho de alguma coisa que você imaginou na sua infância, que você já visitou, uma montanha, um jardim, um lugar. Então brincar com essas coisas por trás disso tem outras coisas, que é um desejo nosso de estar junto da natureza. É assim como a gente pode estar falando de outra oportunidade, jardins verticais, que é uma solução para apartamento fantástica, né? Porque hoje eu trabalho muito com isso também, porque você oferece para as pessoas que não têm espaço dentro dos apartamentos a possibilidade de ter um jardim, uma parede, né? Vertical. Com pouco espaço a pessoa consegue ter, né? E o sucesso também das suculentas e dos cactos hoje não é só porque elas são plantas belíssimas, lógico que são, mas elas oferecem a possibilidade da pessoa que não tem muito tempo de ter uma planta, né? Porque você molha ela uma ou duas vezes por semana, dependendo
as pessoas me perguntam muito isso. Qual é o período para molhar um cacto, uma suculenta? Qual a frequência? Qual a frequência? Gente, Sim. não tem uma forma, porque depende do seu ambiente. E depende da vasilha, que às vezes o vaso ele retém mais Você umidade. que tem que fazer a experiência. Se seu apartamento é muito quente, com certeza você vai poder molhar mais um pouco. Se ele já é fresco, se ele já é, né, você já tem que molhar menos, porque a suculenta, né? Então, eu acho que a experiência é o melhor caminho. Você acha um localzinho dentro do seu vaso para ter contato com a terra, com o substrato. Aí você vê, tá úmido, não molha. Tá seco, tá na hora de molhar. Aí você vai fazendo isso de 2 em 2 dias e vai vendo que secou, então você sabe que o período para você molhar o seu vaso é de 2 em 2 dias. Porque a gente daqui, do meu ambiente, dizer como... Isso é muito relativo, né? É muito relativo. Verdade. Tá, então essas coisas vai de uma sensibilidade sua. Nossa, tá lindo. Gente, que coisa linda que ficou, olha. Brincando, né? Brincando, conversando, e isso faz muito bem para a mente, né? Lógico. Para o espírito. Eu acho que a jardinagem, ela não precisa, quem pratica jardinagem não precisa de tomar nenhum antidepressivo, gente. Não, lógico que não. Nossa, ficou lindo. Beto, arrasou. E economiza nos remédios. Exatamente. Gaste com o terrário e economize com a farmácia. E não é nenhum gasto tão grande, porque as plantinhas são baratinhas. Se você escolhe um vasinho legal, olha que coisa linda, um presente para você. Quem não gostaria de ganhar um presente desse, né? Olha. Água é isso. Olha, gente, ficou muito lindo. Ele finalizou. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns outros terrários que ele tem aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí. Aí, Beto, me fala um pouquinho desse terrário aqui. Esse aqui você usou. Fala para mim um pouquinho sobre esse aqui. Esse terrário foi atendendo esse período de Natal, né? É aí que eu falo pra vocês, o vermelho e o verde tem tudo a ver com o Natal, aí a gente tem que pensar nisso, né? Usando uma tuia, que é uma planta típica de Natal. Aí eu criei esse ambiente, lógico que eu poderia ter botado um Papai Noelzinho aqui, uma estrelinha aqui e tal, mas aí eu deixei isso aqui para a própria pessoa. A pessoa que vai comprar pode usar, né? Fazer, mas a intenção era mais ou menos isso. Sim, né? sim. Aqui ele tem As temáticas são variadas, você vê aquele lá que é um desértico, né? Um mexicano, quer dizer, esse aspecto desértico. Aqui ele usou uma eufórbia trigona, colocou uma loia aristata e colocou aqui um bonequinho, um mexicanozinho sentado numa pedra. Isso. Ficou bem legal. E já esses mini jardins, esses terrários, já são mais com plantas de maior índice de umidade, né? Sim, então, essas aqui compartilham a mesma necessidade de umidade. Esse aqui é a possibilidade de fechar ele, né? Você pode estar fechando. E aí ele cria um ecossistema, que a própria vai umedecendo, vai desenvolvendo. Sim. Né? Achei lindo esse vasinho também, que gracinha. Isso aí é cerâmica, né? Que você trabalha com qualquer detalhezinho já. Aqui ele tem mais um que ele usou aqui, uma madeirazinha que eu acho que é aquela que coloca na orquídea. Casca de pinos. Casca de pinos. Aqui ele tem mais um também. Quero falar aqui com vocês que o Beto vai criar um canal. Eu já conversei com o filho dele que vai cuidar do canal. E assim que o canal estiver ativo, eu vou estar linkando para vocês entrarem. Não esqueçam de curtir o vídeo, comentem, compartilhem. Compartilhem nas redes sociais de vocês, tá bom? Bom, gente? Bem fechadinho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.